quer seja ela a confissão de Savoy, de Westminster, a confissão agora da nossa aliança, né, da nossa denominação, é interessante que dentre todos os capítulos, o único que não precisou de um certo reajuste, que podemos dizer assim, né, ou um acrescento, ou tirar alguma coisa a mais, é justamente esse capítulo 12 sobre a adoção. Por quê? Porque quando a gente fala sobre questões de justificação, santificação, falamos sobre até mesmo alguns pontos da criação, a gente vai lendo, relendo, e acaba que as vertentes teológicas, né, dependendo da interpretação presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, nós como congregacionais e outras, às vezes a gente sempre tem um ponto que, de repente, há uma divergência por algum pensamento, alguma posição, ou até mesmo alguma interpretação. Mas interessante que o capítulo, que é o capítulo 13 nosso aqui, mas o capítulo de Westminster, Savoy, acaba sendo 12. Mas nós, como congregacionais, capítulo 13, nós vamos perceber que quando foi escrito essa confissão nesse capítulo, de fato, a leitura e releitura dos teólogos, pastores, perceberam que não havia o porquê alterar, modificar ou até mesmo acrescentar alguma coisa, porque se trata de um capítulo muito tranquilo e de fato que não há nenhuma interpretação errada a respeito da adoção, porque de fato todos nós somos filhos adotivos. O Senhor Deus nos adotou como filhos. Por causa do pecado, como os irmãos sabem, ficamos distantes de Deus. Todos nós estamos, por causa de Cristo, aproximados de Deus. Somos chamados filhos de Deus por causa de Cristo, sua morte. E evidentemente, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, deixamos de ser criatura, melhor dizendo, e nos tornamos filhos de Deus. É por isso que, quando alguém diz que é filho de Deus, sem haver confessado Jesus Cristo, é muito complicado isso. Porque não há, de forma nenhuma, a pessoa dizendo assim, eu sou filho de Deus, sem antes confessar a Cristo Jesus. Então, a adoção, tornarmos filhos de Deus, de fato, se faz por intermédio de Jesus Cristo. E como nós lemos aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, fala sobre o verbo que, de fato, Jesus Cristo, ele estava com Deus, o Espírito Santo, ele era Deus e continua, evidentemente, sendo Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Se todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo, logo, para se tornar hoje filho de Deus, tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. Não há como desvincular isso. É como nós estávamos falando, meus irmãos, sobre o capítulo, sobre a justificação. Não existe justificação se não for por intermédio de Jesus Cristo. É evidente que somos justificados pela fé que nós temos no Filho chamado Jesus Cristo. Mas não existe justificação de pecados pelas nossas próprias atitudes. Não existe justificação dos nossos pecados pelos nossos méritos. Ninguém recebe justificação, perdão de Deus, pelo alto mérito. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para merecer o perdão de Deus. Todos nós não somos merecedores do perdão de Deus. Isso de fato é amor dele, é graça, é misericórdia. E isso se torna muito claro. Então, os irmãos percebam que todo o viés de se ter Deus, de ter o conhecimento da pessoa de Deus, de andar com Deus, tudo é feito por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós consideramos que de fato toda a Bíblia, o centro, o caminho, a verdade se faz através do Filho chamado Jesus Cristo. Não é à toa que Paulo aos Colossenses, escrevendo a carta à igreja, disse que aprove Deus tem em Cristo Jesus toda a sua plenitude. Ele é o primogênito, ele é o unigênito do Pai. Ele é o primogênito entre os mortos. Foi o único que ressuscitou dentre os mortos e nunca mais experimentou a morte como homem. Agora, todos que foram ressuscitados por Jesus Cristo, morreram. Mas Jesus Cristo não morreu uma só vez. Porque o sacrifício dele foi o único, suficiente e eficaz. Isso a carta aos Hebreus explica muito bem, capítulo 9, 10, enfim, vai explicar que a morte de Cristo foi suficiente uma só vez, não necessita ele morrer mais outra vez para justificar, para perdoar e nos fazer alcançar a misericórdia em Cristo Jesus.
Agora vamos então para o capítulo de número 13 da nossa confissão de fé congregacional da aliança. O que nós congregacionais cremos? Cremos no tema sobre adoção e confessamos que Deus se digna, ou seja, há prazer em Deus, de tornar participantes da graça da adoção. E é por seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, a todos os que são justificados, lembrando o que aconteceu. Vamos abrir a Bíblia só para a gente entender essa frase? Gálatas, capítulo de número 4, versos 4 e 5. Quando a gente fala que confessamos que Deus ele se digna, de tornarmos participantes por adoção, olha o que Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. Ele diz no capítulo 4, no verso 4, diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Observe bem, Jesus Cristo ele nasce sob a lei. Que lei é essa? A necessidade da mulher estar grávida, da mulher durante 9 meses gerar um filho, depois conceber o filho, depois de conceber o filho, todos os trâmites. E ele, claro, evidente que Jesus Cristo respeitou as leis humanas. Então, quando Paulo fala que ele nasce sob a lei, que Jesus ele segue todos os parâmetros de uma gravidez normal, é nascido, e assim, meus irmãos, ele vem a este mundo, recebe a cada um aqueles que creem em seu nome como filhos amados do nosso Pai. Então, essa é a verdade. Jesus Cristo veio ao mundo para que aqueles que creem na sua palavra nele e recebam como Senhor Salvador, esses, por causa de Cristo, receberam a adoção, foram adotados por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Interessante que Paulo também escreve algo muito importante em Efésios capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir Efésios capítulo 1, versículo 5, só para a gente tomar mais entendimento. Olha só o que Paulo escrevendo aos Efésios disse. Verso 5 do primeiro capítulo de Efésios, ele diz que ele nos predestinou para filhos de quê? De adoção. Por quem fomos adotados? Quem foi a razão de sermos adotados por Deus? Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o consentimento de sua vontade. Olha que coisa linda. Então, por intermédio de Jesus Cristo, hoje somos considerados filhos adotivos. Agora vamos dar uma pausa aí, meus irmãos, para que a gente possa entender, olha a diferença de como o Senhor Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos adotou como filhos. Eu fiz uma pesquisa que eu achei interessante. Como é que é feita a adoção no Brasil? Quando um pai, uma pessoa solteira, ou então um avô, enfim, ou idoso, melhor dizendo, pessoas idosas, adultas, casais, uma pessoa solteira, qual é o procedimento dessa pessoa adotar um filho? Hoje, suponhamos que eu fosse um menino, que de repente me tornei órfão, e eu estou lá, em um lugar, no espaço, esperando para ser adotado por alguém. Quais são os procedimentos no Brasil para que talvez eu, se eu fosse órfão, pudesse ser adotado? É evidente que tem uma margem de idade até para ser adotado. Então vamos lá, para a pessoa decidir adotar um filho, ele precisa procurar uma vara da infância e juventude em seu município e estar munido de todos os documentos necessários para adoção. Ou seja, primeiro, para que eu possa ser adotado por alguém, eu preciso de uma instituição que faça essa intermediação entre o órfão e o pai desejoso ou alguém desejoso para ser adotado. Aí vem o segundo passo, só para a pessoa ser adotada. Essa pessoa que quer adotar o filho, ou o menino que deseja ser adotado, ele precisa esperar que essa pessoa faça uma petição, ou ele procura um defensor público, ou procura um advogado, para ajudar os pais, ou quem seja, a adotar essa criança. Ou seja, o filho, o menino está esperando adoção,
além de essa pessoa ir para uma vara, né, da infância, da juventude, essa criança precisa esperar que essa pessoa interessada procure um defensor público, né, ou então um advogado particular. Olha, espera. Aí vamos lá. Depois tem um terceiro processo. Essas pessoas são avaliadas. Ela passa por um curso de avaliação, meus irmãos, psicossocial. Ela precisa fazer isso. Precisa ver se tem condições emocionais para adotar um filho. Aí ela precisa também ter outro passo, ver as condições jurídicas, se essa pessoa de fato ela tem conhecimento da obrigatoriedade do que é ser um pai adotivo. Aí ela precisa ir para o outro passo, né? A pessoa precisa ser de maior, tem uma diferença, se não me falha a memória, de 16 anos, se não estou enganado, ou um pouquinho mais, porque não qualquer pessoa pode adotar, ela precisa ter condições psicológicas, financeiras, equilíbrio emocional para adotar uma criança. Então essa pessoa tem que ver se aquela que vai adotar tem essas condições de fato entrar para esse procedimento. Depois, essa pessoa precisa passar por uma entrevista técnica e esse pretendente precisa descrever, meus irmãos, o perfil de como ele deseja a criança. Ou seja, se de repente eu quero uma criança de tal idade, eu quero uma criança de 3 anos de idade, eu quero que ela seja de tal cor, com especificações de cabelo tal. Ou seja, essa criança, de repente, tem uma criança lá que deseja ser adotada, ela ainda precisa ser analisada pelos adotivos para ver se quer ser adotado. Então existe um perfil. Os pais ou a pessoa solteira, ela vai ver um perfil de como que é a criança. Olha só que coisa, meus irmãos. Depois que ele vê que existe uma criança com um perfil desejado, aí vai para o outro segmento, que é a certificação de habilitação. O que ocorre aí? A partir disso, vem uma equipe médica, essa equipe médica, ela vai até a vara para dar um parecer emitido pelo Ministério Público, ou seja, o juiz vai dar a sentença. Aí, com o seu pedido acolhido, alguém que quer adotar um filho, o seu nome depois será inserido no cadastro e vai ter que esperar para adotar uma pessoa, uma criança, adotar um abandonado, um órfão, muitas vezes uma criança indesejada pelos próprios pais. Esse é o processo. Aí depois que a pessoa entra justamente na fila de espera, e ela ainda tem que, meus irmãos, tem 2 anos, é a validade desse primeiro processo. Depois, quando há um vencimento, ele tem que fazer o processo todo novamente. Aí depois de aprovado de forma automática, a fila de adoção, ou seja, no estado, no município, agora vai aguardar aparecer uma criança com o perfil que essa pessoa deseja adotar. Aí quando eu olho, meus irmãos, a forma como Deus nos enxerga, é bem diferente. A forma como Deus nos adotou, o que Ele fez? Ele não esperou que alguém tomasse atitude para que pudéssemos ser filhos adotivos de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Qual foi essa iniciativa? Ele deu o seu filho. Ele enviou o seu filho. Ele não esperou que alguém, entrasse na vara judicial celestial, chegasse assim, Senhor, eu quero ser adotado como filho. Deus não gerou processos e processos para alguém ser justamente adotado, porque isso, meus irmãos, é informação que o Conselho Nacional de Justiça dá de que forma alguém deve adotar uma criança. Mas qual é justamente aqui na palavra do Senhor, como nós fomos recebidos como filhos adotivos? O próprio Deus se encarregou de mandar o seu Filho amado Jesus Cristo por cada um de nós. Jesus Cristo teve que se submeter a essa lei humana, como nós dissemos inicialmente, porque, como diz Filipenses, a carta de Filipenses, Paulo dizendo, olha, ele não usurpa ser como Deus, mas se faz semelhante a cada um de nós, se humilha nessa forma humana. Então, Jesus Cristo se humilhou nessa forma humana, submetendo-se à lei natural humana. Qual é?
está sendo gerado dentro da barriga de uma mulher, é evidente que foi concebido pelo Espírito Santo, esperar 9 meses para Jesus Cristo nascer, depois da concepção, Jesus Cristo vem, o cordão umbilical é cortado, aí vem um processo de crescimento. Ele se subjuga à lei humana, aos caracteres do humano, mas ele faz por amor a mim e a você, para que um dia, ao confessarmos ele como Salvador, hoje possamos ser chamados de fato filhos de Deus. Então, olha que diferença de processo. E é por isso que, como congregacionais, confessamos que é por intermédio de Jesus Cristo. Foi Ele quem justamente veio a este mundo, nos trouxe justificação, redenção, nos regenerou, para que quando o falássemos, eu quero como Senhor Salvador, sermos de fato filhos de Deus. Por isso que a nossa confissão diz que por essa graça, que graça, Jesus Cristo ter vindo ao mundo, morrer por nós, ter todo aquele processo de ser massacrado, humilhado, de ter justamente, meus irmãos, a humilhação de se tornar semelhantes como nós. Todo esse processo, isso é graça de Deus. Então essa graça, eles são recebidas no número dos filhos de Deus, ou seja, todos os filhos que recebem, todas as pessoas que recebem Jesus Cristo, são filhos de adoção, e esses desfrutam das liberdades e privilégios decorrentes dessa posição, a saber, tem por si o nome dele. Então vamos lá, quando Deus, por intermédio de Jesus Cristo, os que confessaram o nome de Jesus Cristo, a Cristo Jesus como Salvador, receberam logo o privilégio, a liberdade, algo maravilhoso, de agora recebermos o nome dele. Ou seja, como podemos dizer, quando a gente nasce, a gente não tem um nome de registro, André Costa Moraes. Eu tenho um sobrenome, meu nome é André, mas eu recebi justamente o quê? O sobrenome dos meus pais, né? Para identificar qual família que eu vim, quais foram os meus pais. E os meus pais, na minha vida, são identificados também pelo sobrenome que eu obtive. Costa e Moraes. Costa da minha mãe, Moraes do meu pai. Mas agora, meus irmãos, como podemos dizer assim, nós recebemos o sobrenome de Deus no bom sentido. Nós recebemos o selo que é o Espírito Santo para validar a nossa adoção em relação a Ele. Vamos ler alguns textos da palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Acabamos de ler esse texto aqui. O que está escrito? No verso 12 está escrito assim do Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes e que, meus irmãos? O poder. Ou seja, nós que cremos, o próprio Pai, na pessoa de Jesus Cristo, deu para nós o poder de serem o que? Feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A ideia de crer não é apenas acreditar, confiar, é quem se entregou a Ele, de fato e de verdade. Então observe bem, nós que cremos, confessamos, recebemos esse poder, essa autoridade, essa assinatura carimbada no cartório celestial pelo Espírito Santo de Deus, que foi o selo, para autenticar que somos filhos dele. Então nós recebemos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. E isso, meus irmãos, não é para qualquer pessoa não, é para aqueles que creem no seu nome. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso de número 17. Olha que coisa linda que Paulo fala para a igreja de Roma. Ele diz, e se nós somos filhos, somos o quê? Logo os herdeiros de quem, meus irmãos? De Deus, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só, recebemos uma herança. Qual é a herança? Vida eterna. E que tipo de vida eterna? A vida eterna da condenação? Não, a vida eterna da salvação. E quais são essas heranças que vamos receber?
corpo incorruptível. A herança que vamos receber é eternamente desfrutarmos, conversarmos, para mim aqui é uma das maiores heranças. Qual é a maior herança que Jesus nos deixa? É poder um dia conversar com Deus face a face. Existe maior herança que essa? Porque foi essa herança que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. A possibilidade de conversa com Deus, de diálogo com Deus, de contemplar a face de Deus, conversar com Ele, ele perde isso. O pecado distanciou esse diálogo, essa intimidade. E volto a dizer, para mim é uma das maiores heranças, que a salvação em Cristo Jesus, como adotivos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nos trouxe. Então Paulo explica muito bem, meus irmãos, a beleza de sermos adotados e agora feitos de fato filhos de Deus. Mas vamos adiante. Ou seja, nós desfrutamos das liberdades e privilégios decorrentes dessa posição. Nós temos o nome dele. Olha só o que diz em Jeremias 14:9. Nós recebemos o nome de Deus. Jeremias escreve o seguinte, Jeremias 14:9. Porque serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampara. O momento que Jeremias clama ao Senhor, o profeta Melisandro clama ao Senhor, pede a ele socorro e diz: Senhor, o Senhor não nos abandone, porque o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos chamou povo seu, o Senhor nos chamou como herdeiro seu. Olha só que está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 6, verso 18. Que o momento em que o Senhor Deus está reunido com o seu povo, e ele diz o seguinte: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós somos chamados por Deus de filhos e filhas. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 12. Olha só o que está escrito. Aqui João, na revelação do Espírito Santo, mostrando as verdades das coisas futuras, de como a igreja deve se portar, como é a visão de Deus em relação à igreja e ao anjo da igreja. E ele diz o seguinte: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então recebemos de fato, quando confessamos Jesus Cristo, um novo nome. E nesse novo nome, volto a dizer, claro, de uma forma simbólica, nós recebemos a validação, a certificação que de fato somos filhos de Deus. Tudo isso feito por causa de Jesus Cristo, que nos deixou essa herança. E não apenas isso. A confissão vai dizer que nós recebemos também um espírito de adoção. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso de número 15. Vamos abrir. Já que é com doutrina, a gente tem que falar a Bíblia mesmo. Bruno, você faz um favor, meu querido? Você pega 2 copinhos de água, por gentileza? Muito obrigado. Olha que só está escrito em Romanos 8,15. Eu acho isso lindo. Que Paulo não está falando sobre o fôlego de vida, o espírito humano. Ele está falando do Espírito Santo. A adoção foi pelo Espírito, terceira pessoa da Trindade. A partir dele que recebemos o Espírito de adoção. Porque os irmãos lembram que eu falei que é o Espírito Santo em nós que testifica de fato que somos filhos de Deus. Ô Bruno, muito obrigado, meu querido. Agradecer aí. E olha que ele está ainda se recuperando da chikungunya, meu irmão. Coisa linda.
Seja curado em nome de Jesus Cristo de vez, meu filho. Então, Paulo não está falando do espírito do homem, do nosso fôlego. Ele fala que recebemos o espírito de adoção, o Espírito Santo nos torna filhos e aonde que podemos chamá-lo de fato de pai. Meus irmãos, eu vou falar um negócio aqui. Talvez algumas pessoas falem, pastor, eu não concordo. Mas olhando biblicamente, quem de fato tem autoridade de chamar Deus de pai? Vamos pensar direito. E aí? Quem tem autoridade de chamar de fato Deus de pai? A criatura, ela pode mencionar que Deus é criador, Senhor, perfeito. Atributo inegociável, irrevogável, indiscutível. Mas se a gente olhar para o texto de Romanos, os únicos que têm autoridade de chamar Deus de pai, porque ele diz aqui, é pelo Espírito de adoção, pelo Espírito Santo, que clamamos, pelo qual clamamos, Abba Pai, ó, seu pai, meu pai, paizinho. Então vamos analisar bem, meus irmãos. Esse negócio de chamar pai de qualquer jeito aí, só pode chamar Deus de pai, se de fato o quê? Tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estiver selado pelo Espírito. Aí a gente, tem hora que quando eu estava conversando com o irmão ficou chocado. Não, pastor, mas eu creio. Mas, irmão, vamos olhar para a Bíblia. Vamos analisar o texto bíblico. Vamos fazer exegese. Isso, meus irmãos, é uma coisa que Deus Jesus Cristo veio morrer por nós. É algo universal. Jesus Cristo morreu na cruz por aqueles que estavam antes dele, durante o período que estava neste mundo e depois. A morte dele é validada, suficiente, eficaz, não há necessidade de morrer novamente, a única só morte dele valeu por todos. Mas volto a dizer, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ninguém, de fato, pode chamar pai, se não for por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. E aqui a gente assevera o problema que muitas vezes a humanidade ocorre. Porque acha que pai, Deus é pai, é evidente que ele é pai, porque as características que Deus tem é de uma pessoa comparada a um pai que cuida, que provê, que exorta, que disciplina quando necessário, atributos de um pai, que está sempre junto, que traz segurança, que afaga, mas também quando precisa dar uma chinelada, dá quando precisa, característica de pai. Então essas características de um pai é dada aos filhos, e esses filhos, volto a dizer, ser enfático aqui, eles precisam entender que precisam confessar Jesus Cristo, e pelo Espírito de adoção, porque a gente só recebe o Espírito Santo mediante o quê? A confissão dos nossos pecados a Deus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não foi Ele mesmo quem disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Em texto de João fala que ele falando com os seus discípulos, disse, ó, se querem receber o Pai, vocês precisam me receber. Se vocês me recebem, vocês recebem o Pai que me enviou. Então isso, meus irmãos, a questão da adoção é válida isso daí. E isso é muito sério. Outra coisa que nós confessamos, além disso, que recebemos a adoção pelo Espírito Santo, e é justamente que isso que nos deu acesso com ousadia ao trono da graça. Ninguém ousa entrar no trono do Senhor, no Santo dos Santos, melhor dizendo, se não tiver selado e se não for fato de filho de Deus. Olha só o que está escrito em Efésios, capítulo de número 3, melhor dizendo, verso de número 12. Meus irmãos, eu estou falando muito rápido, eu posso, dá para entender? Que às vezes eu falo rápido demais, sabe? E às vezes o aparelho não me ajuda muito, eu estou usando o aparelho para sorrir melhor para os irmãos, ficar mais bonito para sorrir para os irmãos, tá? E já estamos terminando, porque teremos assembleia, mas são assuntos bem rápidos. Efésios 3,12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aí parece ser um versículo vago, né? Uma coisa assim, solta. Mas vamos ler. Efésios 3, no início. Só para a gente entender lá. Que ele diz que por causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo. Aí vamos compreender melhor. E manifestar qual seja a dispensação do mistério deste século oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. O que estava acontecendo aqui? Alguns judeus achavam que só eles tinham acesso ao Pai. Aí o que Paulo está dizendo? Que esse acesso ao Pai não é privilégio de judeus convertidos, judeus convertidos, mas também é privilégio de gentios, pessoas que não nasceram na linhagem judaica. Todos que receberam Jesus Cristo, o próprio Cristo Jesus, por intermédio dele, deu acesso até o Pai. Tornaram tanto judeus, como também gentios, pessoas que têm de fato acesso a conversar, a dialogar, a ter intimidade, a buscar a Deus, como qualquer outra pessoa. Então nós vamos perceber aqui, que Cristo Jesus deu acesso também, ousadia aos gentios, que eram desprezados pelos judeus. Agora, por causa de Cristo, eles também podem, com ousadia, chegar no Santo dos Santos, conversar com Deus, como qualquer outra pessoa. Mas para isso, volto a dizer, precisa de Jesus Cristo. E não apenas isso. Jesus Cristo também, segundo nós cremos, capacitou essas pessoas a serem chamadas de Abba Pai, como nós lemos. Então, quem é que capacitou as pessoas de chamarem Deus de Pai? Jesus Cristo. E sem Ele, podemos chamar Deus de Pai? Você pode até chamar Pai, mas Filho não é não. Eu sei que parece ser duro, meu irmão, mas na Bíblia não tem meio termo não. Ou é ou não é. A Bíblia fala o quê? É sim, sim ou não, não. Passando disso é o quê? Procedência maligna. Então, Jesus Cristo, foi Ele quem nos habilitou, pelo seu Espírito também, a chamarmos Deus de Abba Pai. E esses que o Senhor Deus habilitou de chamarem as pessoas que confessaram Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Pai, Deus Pai, porque fomos adotados agora, percebam que essas pessoas são agora protegidas diretamente pelo Pai. Olha só o que está escrito em Provérbios 14, 26. Alguém pode abrir e ler bem alto com voz pentecostal para todo mundo ouvir? Provérbios 14, 26. Achou alguém? Pode ler, minha querida, se achou. Perfeito, obrigado, minha irmã. Ou seja, no temor do Senhor, há firme confiança de que Deus será agora o quê? O refúgio dele. Será a segurança dele. Olha só o que está escrito em Mateus 6.
São dois versos que nós vamos ler, o verso de número 30 e o verso de número 32, para a gente otimizar aqui o tempo. Jesus Cristo fala aos seus discípulos, pois, verso 30, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, verso 32, porque todas as coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus atribua Deus de quê? Pai. Ele diz que aqueles que são filhos adotivos, é Ele quem supre todas as necessidades. Então, meus irmãos, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades, porque essa também é a função de um pai. Olha só, mas para ser pai, tem que ser filho, de fato, mas no caso daqui, em relação ao celestial, em relação a biblicamente falando, para chamarmos de pai, precisamos ter Jesus como Senhor e sermos selados pelo Espírito Santo. Porque podemos só chamar de Abba Pai pelo Espírito Santo que nos torna adotivos do nosso Deus. Olha só, vamos lá. Somos protegidos por Ele, somos sustentados pelo Pai, né? Nós justamente temos esse privilégio. Nós também, meus irmãos, somos corrigidos por Ele, porque quando o Pai corrige o Filho, porque o ama, e vamos ler então, alguém abre em Salmo 103, verso 13, e o outro, por gentileza, abre a carta aos Hebreus 12, 6. São dois textos que nós vamos ler e já estamos finalizando. Salmos 103, verso de número 13. Alguém achou Salmos? Pode ler com voz pentecostal. Olha que coisa linda, Salmo 103, 13. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim é o Senhor se compadece daqueles que o temem. Há uma piedade aqui, Deus trata-nos com piedade. O Senhor nos corrige também como filhos. Hebreus 12, 6, quem achou? Em uma tradução assim mais tranquila, né? Porque o Senhor corrige o que ama e disciplina a quem o que Ele quer e recebe como filho. Porque hoje em dia a gente fala que o pai açoita o filho, acho que está matando, né? Mas o texto aqui, açoitar não é matar, não é espancar, é disciplinar, é corrigir. Meus irmãos, eu quero rapidinho só fazer uma pastoral em cima desse texto de Hebreus. Eu fico muito preocupado quando nós somos corrigidos por Deus, nós somos disciplinados por Deus, e quando nós achamos ruim de fato que somos disciplinados. É evidente que ninguém gosta de ser disciplinado, porque tem hora que assim, a gente considera até humilhante isso, né? Eu lembro que meus pais, quando me corrigiam, né, eu achava ruim, eu achava péssimo. Quando eu contei para minha mãe, tem uns 6 anos agora atrás, o que eu fazia nessa igreja, ela chegou e falou assim, meu filho, tu apanhou foi pouco de mim, hein? Foi por isso que eu estou contando agora para a senhora. Depois de anos, eu contei para minha mãe o que eu fazia aqui, os irmãos sabem, andava no telhado dessa igreja, a gente brincava, às vezes quando tinha reforma aqui na igreja, tinha os andames, eu e os meus irmãos ficávamos pulando entre os andames, de cima e baixa altura. Eu muitas vezes pulava aqui da igreja para a casa pastoral, no telhado, meu irmão. Eu era tranquilo demais. E quando eu vejo os filhos das crianças aqui, os pais tudo aperreados, eu falei assim, meu irmão, deixa o bichinho que está tranquilo demais. Tinha um fosso d'água aqui, que era do elevador, tinha só um buraco para entrar, era fundo, meus irmãos. A gente entrava, mergulhava, eu ficava pendurado aí no sino da igreja, brincava com as corujas que tinham na torre da igreja.
Eu ficava sentado aí no alpendre, aí na frente, tem a parte de cima, eu ficava pendurado ali, pegava ovo, jogava o ovo na cabeça dos outros. Era tranquilo demais, sossegado, né? Minha mãe, não era tranquilo? Né? Eu era muito tranquilo, meus irmãos, sossegado. Tem pai que nem quer que eu conte isso para os filhos, né? Mas graças a Deus, hoje Deus me dá o privilégio de servir na igreja, onde fiz bastante bagunça, né? Graças a Deus. Mas tem hora que eu achava ruim. Mas depois eu compreendia, né, o porquê que eu estava sendo disciplinado. O problema que a gente vê hoje em dia, né, não, pastor Edivaldo, é que quando a gente disciplina, as pessoas acham ruim porque estão sendo disciplinados. E acham que o fato de serem disciplinados é algo ruim. Mas a disciplina de Deus sobre os seus filhos é pedagógico, é para ensinar de fato, é para que a pessoa nunca mais cometa o mesmo erro. É isso para que serve a disciplina. Só que hoje estamos repudiando a disciplina de Deus. Nós queremos até facilitá-las e muitas vezes adorná-las em conformidade ao que nós pensamos. Mas o nosso Pai, se nós chamamos Deus de Pai, as disciplinas que Ele aplica pela sua palavra são disciplinas totalmente saudáveis. E elas, meus irmãos, são justamente que nos farão entender os propósitos divinos. Se não for assim, aí fica difícil. Aí eu digo agora, não, senhor André Costa Moraes, CPF que termina em 62, que eu não vou revelar tudo aqui, eu digo o seguinte, meus irmãos, pode desconfiar de um crente que não ama a disciplina de Deus. Volto a repetir, desconfie de pessoas que não amam a disciplina de Deus, porque se não está amando a disciplina de Deus, pode ter certeza, é qualquer outra coisa, mas não é filho não. Não é filho, porque o filho deve amar. E de vez em quando eu faço a pergunta para os irmãos, e não é uma pergunta, meus irmãos, de gaveta, nem pegadinha, é quando nós perguntamos para alguma pessoa o seguinte, você acha difícil obedecer a palavra de Deus? Alguém pode responder, pastor, é difícil, mas eu sempre cito, primeira carta de João, capítulo 5, que João vai escrever que nós somos nascidos de Deus. Verso de número 4, logo os mandamentos de Deus não são pesados. O sentido aí é que eles não são desconfortáveis para cumprirmos. Que ele não gera em nós nojo, ao contrário. Quem é nascido de Deus vai obedecer a palavra e vai se deleitar em obedecer a palavra, porque o Filho de Deus, ele se deleita, ele tem prazer em ler a Bíblia e obedecer a palavra de Deus. Agora, quem não é filho de Deus, vai sempre usar a justificativa que a Bíblia é pesada demais, não consegue cumpri-la totalmente, ela não presta, ela não vale, porque o Filho de Deus sempre vai desconsiderar os mandamentos de Deus, não, considera a todo instante. Quem não é filho de Deus, desconsidera a palavra de Deus. E aqui fica uma reflexão para que possamos pensar, será que de fato eu amo como filho os mandamentos que Deus me deixou, o meu Pai me deixou? Se sim, então precisamos obedecer à risca o que está escrito nas Santas Escrituras. Mas vamos caminhando. Então esse Pai, aqueles que recebem o Espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são capacitados, de fato, a chamar Deus de Pai, são tratados com piedade por esse Pai, protegidos por esse Pai, sustentados por este Pai, são disciplinados por esse Pai. Então, dessa forma, diz a nossa confissão, jamais são abandonados. Vamos lá, Lamentações, capítulo de número 3, vamos ver o que está escrito aí, versos 31 e 32 de Lamentações, de Jeremias. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Verso 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Outra questão, que além do nosso Pai não nos abandonar, mesmo que Ele gere em nós essa tristeza, ou seja, Ele não aceite o que queremos, Ele não cumpra o que pedimos e nem muito menos satisfaça o que queremos, porque Deus não é obrigado a satisfazer o que nós queremos. Eu sempre falo aqui que Deus não é um office boy, que a gente liga para a pizzaria e fala, Senhor, eu quero metade da pizzaria de prosperidade, outra metade, meu irmão, eu quero riqueza, e na bordinha eu quero um recheio de cura.
Aí você pergunta, em quanto tempo você vai chegar aqui? Não é assim que a gente fala com o office boy? E agora com o aplicativo a gente fica seguindo onde ele está? Deus não é assim não. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar o que quer, o que queremos, de satisfazer o que desejamos e muito menos cumprir a vontade que queremos. Ele é Pai, Ele sabe melhor do que de nós que precisamos. Ele vai saber. Eu quero aproveitar rapidinho, lembrar de uma história que eu contei aqui na igreja. De 2 filhos pequenos, um de uns 7, outro de 5 anos. O menino de 5 anos pede para o pai uma bola. O pai imediatamente dá uma bola para o filho. O menino de 7 anos chega o pai e fala, eu quero um relógio de ouro. Espertinho, né? Pai, eu quero um relógio de ouro. Porque ele viu que o pai deu uma bola para o seu irmão, pediu logo um relógio de ouro. O pai falou, não vou te dar não. Passados-se 20 anos, o pai chega com a caixinha em casa, dá na mão do filho mais velho, e o que era dentro da caixinha, meus irmãos? Relógio de ouro. Só que o menino nunca mais se lembrou disso. Ele abre a caixinha, eita, um relógio de ouro. Foi, pai, por que o senhor me deu um relógio de ouro? Aí o pai olhou para ele e falou, você lembra que quando você tinha 7 anos, você me pediu um relógio de ouro? Aí o filho olhou assim, não lembro não, pai. Pois eu não esqueci não. Aí o filho pergunta, por que o senhor está me dando agora? Já que eu esqueci. O pai responde, porque quando você tinha 7 anos, meu filho, você não tinha capacidade de ter um relógio de ouro. Você podia estragá-lo, alguém podia roubá-lo, ou até mesmo você não dá importância. Mas agora você já é entendido, mais maduro, mais responsável, agora você pode ter um relógio de ouro. A mesma coisa o nosso pai com a gente. Quando a gente pedir algo para ele, não vai dar imediatamente não, meus irmãos. Tem muitas coisas que ele não vai cumprir agora, daqui talvez 20, 30 anos. Tem coisa que eu pedia para Deus, meus irmãos, vieram se cumprir há uns 5 anos atrás. Coisa que eu pedi quando eu tinha 15 anos de idade. Olha só, aí você pergunta, por que chegou agora? Porque Deus sabe a hora exata de conceder os desejos do nosso coração. Não foi assim com Zacarias e Isabel? Lucas capítulo de número 1, já estavam velhos. Zacarias entra para dentro do templo, o anjo aparece e fala, ei, eu vim aqui trazer a bênção que você pediu. Mas Zacarias, olha, eu já sou velho, minha esposa é velha, você vai me dar um filho agora, logo na nossa velhice? Mas Zacarias não percebe a bênção. Qual foi a bênção? O filho dele, chamado João, nasce justamente no período em que seu primo Jesus iria nascer. Quer um privilégio maior do que isso? E o filho de Zacarias e Isabel batiza, não tão menos, não tão mais maravilhoso, o próprio Filho de Deus. Ele vai, joga as águas acima da cabeça de Jesus Cristo. Quer um privilégio maior do que esse, meu irmão? Então Deus privilegiou de forma maravilhosa Zacarias e Isabel. Então ele vai saber a hora certa. Então, meu irmão, descanse na mão dos seus pais, porque ele sabe o que fazer, na hora certa o que fazer. Nós somos o seu filho. Então, como pai, saberá o momento exato de abrir a porta ou conceder o desejo segundo o nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus? Esses filhos não são abandonados. Eles estão selados para o dia da redenção. Olha o que está escrito em Efésios 4,30, eu vou ler aqui para a gente não tomar tempo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando Jesus voltar, meu irmão, o que vai caracterizar que somos de Deus ou não? O Espírito Santo que habita dentro de nós. É isso que caracteriza quem, de fato, foi selado ou não. Quando confessamos Jesus Cristo, o Espírito Santo veio como selo do Pai, Deus nos selou, agora nos chama de filhos, e somos filhos dele, co-herdeiros com Cristo, e quando Jesus Cristo voltar, ele vai arrebatar quem tiver com o selo do Espírito Santo. A beleza de ser filho, de fato, dele. Somos selados para a redenção, vamos herdar as promessas dele. Olha só o que está escrito em Hebreus 6,12. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quais as promessas? Vida eterna, ressurreição para os que morrerem em Cristo, arrebatamento para aqueles que estão vivos,
uma vida na moradia da Nova Jerusalém, onde não existe dor, não existe pranto, não haverá luto. O Senhor Deus enxugará dos olhos toda lágrima e presenciaremos o que é mais maravilhoso. Conversaremos com o Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E lá vou ter tempo de perguntar para Adão por que Adão pecou? Quer saber não, meu irmão. Tem muito pregador que fala, chega lá, eu vou ver Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos bater papo. Eu falei, bata papo com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou bater papo com Jesus Cristo. Né? Eu vou lá ficar perguntando porque Adão pecou. Infelizmente, sofremos o pecado. Mas também por causa de um homem, o segundo Adão, recebemos a redenção. E por fim, meus irmãos, selados para o dia da redenção, herdamos a promessa, e como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, da eterna salvação. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então eu quero aqui terminar com essa palavra pastoral. Não se preocupe que se você é perseguido, se você é escarnecido, ironizam porque você é crente. Com Ele padecemos, com Cristo nós padecemos, sofremos. Mas chegará um dia que os escarnecedores vão ficar chupando o dedo. Teve um dia que eu cheguei para um ateu, eu falei assim, eu não acredito não, André. Eu não acredito nesse negócio de Deus não. E falou, meu irmão, um monte de coisa. Eu olhei para a cara dele e falei assim, meu filho, o dia que eu for arrebatado, eu quero ver você dizer a mesma coisa. O dia que você for para o inferno, eu quero ver chegar lá no inferno, fazer como a parábola, né, do rico e Lázaro, né? Me dá uma gotinha aí de água aí, molha pelo menos, manda pelo menos uma gotinha de água para que eu possa, né, lubrificar, sentir um pingo d'água. Pois é, meu irmão, vai chegar esse dia que os escarnecedores, aqueles que falam mal, fazem piada de Jesus Cristo, o dia que Jesus voltar e se tornar juiz para condenar, eu quero ver. Mas nós que somos cordeiros de Jesus Cristo, como diz Hebreus 1,14, não são porventura todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bendito seja o nosso Pai, 1 Pedro, capítulo de número 1, que diz, bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode mudar, guardada nos céus, para quem? Para cada um de nós. Então nosso tesouro é incorruptível, imutável, e só tem acesso a essa herança de fato celestial, tendo Jesus Cristo no coração. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé e orar. Depois da oração,